Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa na noite de hoje. Pedimos a todos que desliguem seus celulares ou os mantenham no modo silencioso para que não atrapalhe as vibrações do nosso trabalho. Convidamos a todos, sejam muito bem-vindos de ambos os planos, aqueles que nos acompanham através das redes sociais, e convidamos a todos para elevarem os seus pensamentos para que a gente possa fazer a prece de abertura. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo, da mente, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação da nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal, que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino, do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Antes de darmos sequência no trabalho, separamos uma mensagem de abertura também, que fala sobre a nossa fé. A fé é a chama divina que aquece o espírito e dá-lhe forças para superar tudo: mágoas, desenganos, revoltas, traições e até mesmo a morte. Alimentar a fé para a própria paz é indeclinável dever que não podes postergar. Que essa fé, meus irmãos, guie os nossos passos, oriente a nossa jornada e nos guie em paz por esse plano. Que assim seja. Darcy. Uma boa noite a todos que nos assistem aqui presencialmente de ambos os planos, os que nos assistem ou nos assistirão posteriormente pelas nossas redes sociais, nosso canal no Face, no YouTube. Trazemos essa noite uma abordagem ainda dentro do tema família, que a nossa casa traz de tempos em tempos reuniões nesse sentido, reflexões nessa célula máter de uma sociedade, de um povo, onde tudo aquilo que nós construímos, tudo aquilo que nós crescemos e trabalhamos dentro desses ambientes que nós chamamos de família, se reflete com certeza na sociedade, no mundo, no crescimento de um povo e do nosso planeta como um todo. Então, um questionamento que eu trago é baseado num trabalho feito em 2016 na página do Momento Espírita da Federação Espírita do Paraná, onde ela nos questiona se famílias felizes existem. Nós ouvimos muito dentro da própria doutrina espírita uma interpretação um tanto equivocada de uma parte do capítulo 14 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, onde diz que as agregações familiares são espíritos que retornam com o objetivo de reatarem animosidades, dificuldades, inimizades, ódios e tudo mais nesse sentido do passado. Não negamos que existe essa possibilidade de nos aprendermos a amar aqueles mais difíceis pelos laços da consanguinidade que nos aproximam. Mas se nós nos atermos ao sentido do que realmente está escrito ali, o que ficou registrado por Kardec é que as agregações familiares dos espíritos que constituem a família
são na maioria das vezes por espíritos simpáticos. Então não é essa visão mais pessimista. Na maioria das vezes nós estamos ali reunidos por simpatias, por laços que nós já construímos no passado. E eles começam afirmando que existem essas famílias felizes, não são exceção, ao contrário, mais e mais proliferam nessa terra bendita de todos nós. Se nós pararmos para analisar do ponto de vista da evolução, o ser humano, os espíritos que aqui chegam, cada vez mais evoluem, estão mais evoluídos, estão moralmente mais elevados, intelectualmente mais elevados. Se nós analisarmos a forma de vida da sociedade no século passado, no tempo, na história, não há como negar que o ser humano está evoluindo. E quando nós admitimos a evolução do ser humano, admitimos que há um crescimento nesses dois patamares, intelectual e moral. E se nós evoluímos intelectualmente e moralmente, nós nos aproximamos mais da perfeição. E quanto mais perfeito, mais próximo dessa divindade, que é essa energia perfeita que nós chamamos de Deus, mais felizes nós somos. Então, consequentemente, os espíritos que aqui chegam, seja no seio familiar ou não, são espíritos mais felizes. Pelo menos mais felizes do que éramos em encarnações passadas. Nós já buscamos mais a moral, nós já buscamos mais uma convivência mais saudável, mais elevada, nós já compreendemos a necessidade do nosso crescimento moral. E esses laços de família são muito importantes para isso, nessa convivência que nos faz despertar para esse crescimento. São famílias de pessoas felizes que fazem a outros felizes. As pessoas que as compõem se reencontram na Terra pelos laços de afeto e do bem-querer. Então não é só pelos laços de animosidade, pelos laços de afeto e do bem-querer. Nós vemos as diferenças dentro da família, entre irmãos, entre pais e filhos, às vezes, nesse sentido da evolução. É natural, mas isso é providencial também, para que nós possamos, nessa diferença, naquele que está um pouco menos evoluído, poder se espelhar naquele que já caminhou um pouco mais adiante e vendo a felicidade daquele que já conquistou algo mais, ele buscar também o crescimento dele. Às vezes nós questionamos, e isso surgiu até no nosso grupo de estudo na quarta-feira passada, essa pergunta: por que às vezes dentro de uma família de pessoas tão boas tem um que destoa, parece que é uma pessoa, que um espírito que está no lugar errado, está na família errada, que é aquele que dentro daqueles bons tem pensamento, tem atitudes bastante comprometedoras, bastante diversas. Se nós sabemos que nos agregamos, nos unimos aqui por afinidade, na espiritualidade mais ainda, então a tendência é que nós tenhamos algumas semelhanças entre os espíritos que aqui chegam no meio familiar. Mas se nós pensarmos, se nós reencarnássemos sempre entre os semelhantes, como nós cresceríamos, como nós evoluiríamos? Nós ficaríamos estagnados, repetindo atitudes, repetindo padrões. Mas quando dentro dessa família, onde a maioria de pais bons, irmãos elevados, evoluídos, bons, permitimos que reencarne ali um espírito bastante comprometido, que o ditado popular diz que é a ovelha negra da família. Então, essa criatura, quando chega nesse meio, a diferença que existe entre a evolução dele e os demais membros
faz com que ele desperte para o crescimento. Ali ele vai ter a semente para a evolução dele, para o crescimento dele, porque ele não estará mais em meio aos iguais. Se ele reencarnasse sempre em meio aos semelhantes, em meio àqueles que, como ele, ainda estão mais atrasados nessa evolução, como ele despertaria? Nós só evoluímos quando nós buscamos o conhecimento na convivência com aqueles que já avançaram um pouco mais do que nós. Se nós procurarmos literaturas, vídeos, filmes e tudo que é cultura dentro de um padrão mediano, de um padrão inferior, o que isso nos acrescenta na vida? O que isso nos acrescenta em evolução? Então nós temos que nos desafiar, nós temos que buscar aquilo que é difícil, porque aquilo que nos desafia é aquilo que eu ainda tenho que aprender, é que eu tenho que evoluir. Aquilo que é fácil, que é cômodo, isso eu já tenho gravado, isso eu já conquistei, isso não vai fazer diferença na minha vida. E nessas uniões familiares, as diferenças dos espíritos, a diferença das tendências dos espíritos que ali chegam, é que nos fazem, aqueles que já estão mais adiantados, convivendo com aqueles mais difíceis, trabalhar o perdão, a paciência, o amor mais soberano, aquele amor cristão verdadeiro, de compreender a diferença do outro, de pensamento, de atitude, de não querer que tudo seja do meu jeito, do jeito que eu quero. Então, aquele que já está, menos evoluído, vendo esse nosso exemplo, essa não responder, não reagir às alfinetadas, às agressividades, às vezes, daquele que quer chamar atenção, que quer se destacar, isso faz com que ele vá perdendo o sentido de agir assim. Faz com que ele vá se modificando, vá repensando suas atitudes, sua forma de atuar ali dentro com aqueles. Agora, se eu tenho aquele difícil que provoca, que tem atitudes que me incomodam, e eu começar a reagir de forma agressiva, querendo corrigir à força, como que nós vamos corrigir? Como que isso vai se fazer? Cada vez mais a animosidade se instalará ali, cada vez mais a convivência ficará difícil. E o resgate, não, se for o caso de resgate, não será possível. E aí nós estaremos perdendo a oportunidade de uma existência de refazimento dessa dificuldade de convivência. Talvez tenhamos que repetir esses laços familiares com esses espíritos mais difíceis, quando nós já poderíamos estar nos alinhando com eles, estarmos evoluindo com eles, com essa experiência e com esses desafios. Porque o que nos faz crescer é o desafio, não é a igualdade, não são os bonzinhos. Os bonzinhos nos acomoda, não nos desafia. Então nós ficamos mais acomodados. São os difíceis que nos fazem crescer. Então não nos revoltemos, procuremos desenvolver essa paciência, esse entendimento de que se nós somos indivíduos, cada um tem um pensamento, cada um tem uma forma de ver a vida e de viver a vida. Certo ou errado, para mim pode ser errado, para ele pode ser certo. Quem realmente está com a verdade? Quem realmente sabe nesse mundo o que é certo e o que é errado? Só o Cristo, o único Espírito que pisou esse solo terrestre e que nós podemos ter como modelo, como guia, como certo, é Ele. Nós todos outros somos aprendizes da vida, aprendizes do que é certo e errado. Então, avaliemos a atitude do outro, do nosso familiar, no caso, que nos desafia. O que eu posso aprender com isso?
ele está sendo um instrumento da minha capacidade de amar, da minha capacidade de perdoar, da minha capacidade de entender o diferente. Ele está sendo instrumento do meu crescimento, se eu passar a ver dessa forma. Não são pessoas incólumes ao sofrimento. Não, pelo contrário. Nelas registramos pesadas cargas expiatórias. Então, dentro da família, com certeza, nem sempre ali estará só alegrias, só momentos felizes. Nós ali teremos momentos desafiadores, momentos mais difíceis. Mas é nessa hora que a união familiar, que o amor familiar permitirá que superemos juntos, nos ajudando, nos apoiando para vencermos. Quando nós fugirmos dessa atitude, dessa responsabilidade de nos auxiliarmos a crescermos, estamos fugindo do nosso comprometimento familiar, nosso comprometimento reencarnatório, talvez. Precisaremos repetir esse momento. Em algumas dessas famílias, é um filho que nasce como esperança de muitas alegrias para logo mais demonstrar a enfermidade de que é portador, envolvendo todo o conjunto familiar em redobradas preocupações. Às vezes nós recebemos nossos filhos, esses espíritos na condição de filho, porque não são nossos filhos, são espíritos que estão nessa condição, nessa existência, com toda a saúde, com toda a perfeição que dentro da nossa vista, da nossa avaliação. Mas ao longo da caminhada deles surgem dores, surgem doenças, às vezes bastante comprometedoras, que é nessa hora que nós precisamos desse amor, desses laços familiares, para nos mantermos unidos, apoiando até vencermos essas dificuldades. Às vezes a gente vê aquelas famílias se desfazendo nessa hora da dor, começam a discutir, a ter dificuldade de convivência, separam-se, deixando às vezes a cargo de um único membro da família para cuidar. Que é nessa hora que, enquanto está tudo certo, todo mundo bem, estão tudo unidos, dando risada, comemorando, felizes. Mas quando a dor chega a um dos membros, aí nós reconhecemos onde realmente está a grandeza espiritual daqueles integrantes da família. Porque isso é muito comum, restar apenas um da família ao lado daquele que precisa de um amparo mais presente, um cuidado mais presente. Os outros só vão aparecer mais tarde, às vezes, para partilhar os bens materiais que quando aquele familiar deixou essa existência. Como se só tivesse importância essas aquisições. E os laços se desfazem. O comprometimento é angariado. E o futuro, num dia, essa colheita terá que ser feita. A oportunidade de nos redimirmos com aquele espírito estamos desperdiçando. Então, é nessa hora que mais a família tem que se unir. Nosso pensamento que a dor, a doença, ela normalmente tem reflexo nas nossas atitudes, nossas escolhas do passado. Mas nem toda a doença, principalmente a doença grave, como estamos falando aqui, tem essa posição. Tem familiares, tem espíritos que já estão numa posição tão elevada que eles pedem uma doença, um câncer, uma doença dessas mais complexas, mais dolorosas, como missão para tentar agregar ou reagregar a família, reunir a família em torno de si, como uma última tentativa de manter esses espíritos unidos. Então, não vejamos a dor sempre como expurgo, como resgate, como expiação. Nós não sabemos que espírito está ali, não sabemos que carga aquele espírito está ali.
Em outras, é o filho que nasce portador de alguma deficiência, necessitando de especiais cuidados, e todos se reúnem para isso lhe proporcionar. Quando nós nos reunimos, quando a família se une para propiciar esse cuidado naquele que vem com uma limitação intelectual, uma limitação física, algo que exige um cuidado maior, nós estamos crescendo e buscando essa felicidade, essa vivência mais feliz. Quando nos afastamos, a consciência com certeza nos cobrará e nos tornará infeliz. Então, nessa hora, nesses momentos que recebermos um espírito nessa condição, dentro dos laços de família, é a hora de compartilhando o trabalho, o amparo, podermos ser felizes junto. Porque a dor pode ser inevitável. O sofrimento é escolha de cada um, de como nós vivemos esse momento de dor. A dor não quer dizer que ela esteja atrelada ao sofrimento. Quando nós vemos a dor, quando vemos como prova, como desafio de crescimento, nós não temos o sofrimento. São coisas distintas. Então, nessas oportunidades, quando tivermos alguém, ainda assim essa família poderá ser feliz. Famílias assim superam tragédias que as atingem em forma de morte súbita de um ente querido ou revés de qualquer outra ordem. Quando nós nos desafiamos a nos unirmos, a manter essa união, a manter essa convivência saudável, mesmo nas diferenças que existam, mesmo nas horas mais difíceis, nas horas da separação física daquele que parte de retorno à espiritualidade, nós ainda assim não nos desesperaremos. O desespero vem na falta de fé, na falta de entendimento. Teremos a dor, teremos a saudade, teremos essas dificuldades que amenizarão com o tempo, porque ninguém esquece alguém que esteve ao nosso lado por um longo período e retornou à espiritualidade. Se nós esquecemos, é porque não houve amor. Se não sentirmos saudade, é porque não houve amor. Então, se nós passamos por isso, unidos, nos apoiando mais uma vez dentro desses laços de família, o desespero não terá lugar. Nós venceremos as dificuldades, venceremos juntos, superaremos juntos e guardaremos as lembranças boas, as alegrias, os momentos felizes que tivemos com aquele que já não estará mais ao nosso lado. Em vez de ficarmos lembrando os momentos mais difíceis, mais dolorosos, nos queixando de que não temos mais aquela pessoa ali ao nosso lado, sendo pelo contrário, nós escolhermos guardar aquilo que nos fez feliz ao lado dela, a nossa superação será mais fácil, nossa continuidade será mais fácil. E quando há amor nessas relações, nesses laços familiares, aquele que parte, com certeza quer que continuemos a nossa vida, que reconstruamos a nossa vida, que sejamos felizes de verdade, porque senão seria possessão. Aquele que parte, que não pode estar mais aqui, querer que veja, passe, aquele que ficou, fique o restante de sua existência chorando, se queixando, se lamentando, paralisado. Isso é obsessão, isso é possessão, isso não é amor. Quem ama de verdade quer ver a outra pessoa feliz, mesmo que não possa mais estar ao lado dela. E é dentro desses laços familiares, aquele que parte, com certeza, de onde ele estiver, ele vai querer ver que estejamos felizes, que estejamos reconstruindo e dando continuidade à nossa vida aqui, até o momento do reencontro na espiritualidade. Sustentam-se mutuamente pela força do amor e transmitem energias uns aos outros pela proposta de afetividade que registram. Nessas famílias, cultua-se a ciência ou a religiosidade ou a arte, ou tudo como um conjunto.
Então é dentro desses laços que nós vamos nos complementando pela busca da ciência, do conhecimento, a religiosidade que nos facilita, que ela nos traz a elevação moral, nos facilita a convivência, nos dá um entendimento melhor para a nossa convivência, as artes que nos toca, nos sensibiliza, para quem gosta de, seja qual for o tipo de arte. Então, dentro da família, às vezes nós temos tendências diversas dentro desses segmentos, que um vai complementando o outro e vai facilitando essa nossa convivência e vai nos fazendo grupos familiares mais felizes, onde quando respeitamos aquele que escolheu, seja a ciência, seja a religiosidade, seja a arte, seja que faça aquela sua escolha, a escolha que lhe faz feliz, e não aquela escolha que eu gostaria, principalmente os pais com os filhos, que querem que os filhos tenham profissões, que façam escolhas, estudem, que se graduem naquilo que muitas vezes que dá dinheiro. Mas será que é aquilo que realmente meu filho quer fazer? Será que é realmente isso que ele quer, que ele gosta, que ele se sente feliz fazendo? Será que o dinheiro, mesmo aquela profissão que dá mais retorno financeiro, mas que eu vou ter que fazer todo dia, sair de casa, passar o dia fazendo algo que eu não gosto, esse dinheiro vai compensar, vai me fazer feliz? Difícil. Acho, às vezes a gente vê na diversidade das pessoas, pessoas com condições financeiras tão frágeis, mas com uma alegria, com um sorriso, com uma felicidade verdadeira. E nós vemos pessoas com tantas aquisições, com uma sacola de medicamentos para controlar a pressão, o açúcar, de um corpo todo desestabilizado pela ansiedade, pelo medo de perder, porque tem que ganhar mais, porque tem que manter, Quem é mais feliz verdadeiramente? O que realmente nos faz feliz verdadeiramente? As posses que um dia nós teremos que nos despojar delas aqui junto com o nosso corpo, ou aquilo que nós guardamos em nosso coração de uma convivência mais elevada, moralmente mais elevada? Aquilo que nos faz chegarmos todo dia em nossa casa, deitarmos a nossa cabeça no travesseiro e de consciência tranquila, não prejudiquei ninguém, não fiz nada que pudesse desagradar ninguém hoje. Será que isso não é muito mais, nos faz mais feliz do que deitar preocupado que amanhã eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, porque eu não posso perder esse negócio, porque isso vai me dar tanto de retorno? Porque parece algo muito óbvio. E esse temperamento, essa estabilidade de cada um, dentro dos laços de família, interfere muito na convivência. Porque às vezes nós deixamos de manter essa convivência saudável, essa convivência mais elevada, porque nós temos que trabalhar, nós temos que buscar, temos que trabalhar, mas trabalhar sobrando tempo para se viver também, porque só o trabalho, só essas aquisições, deixando de lado os laços de família, onde eu não tenho tempo para ver o meu filho crescer, eu não tenho tempo para sentar e brincar com o meu filho, será que realmente isso vai me fazer feliz? Será que no futuro ele vai guardar, ele vai ser grato pelo dinheiro que eu deixei ou pela convivência, pelo exemplo, pela formação nesse convívio que eu tive com ele? Então, independente da constituição familiar que se tenha hoje as pessoas muito mais evoluídas, muito mais entendendo de que as atitudes morais é o que prevalecem, é o que vale, independente da forma com que essa família seja constituída. Então, hoje nós vemos famílias de constituição de diversas formas. Os espíritos se unem por afinidade, por amor. E isso que é o
que deve prevalecer, independente da forma material, forma que os princípios do homem estabeleçam. O que realmente vale é aquelas nossas atitudes e o amor que nós trazemos no coração, que nos faz nos mantermos unidos, nos apoiando e nos elevando, nos ajudando um ao outro a elevar. Não importa se é aquela família que está lá há 50 anos, aquele pai e aquela mãe juntos. Se puderem, ótimo, seria o ideal. Mas às vezes surge ao longo do caminho acontecimentos, situações que não permitem. E aqueles casais se desfazem. E se desfazem, por que eu deveria me manter solitário, triste para o resto da minha caminhada? Então as famílias se reconstituem, cada um reconstitui a sua caminhada, a sua família, independente do sexo, da união, da forma com que cada um se identifique. Porque a escolha de constituição familiar que eu fizer, que o outro fizer, onde isso prejudica a minha felicidade, a minha vida. A escolha do outro é dele. Se isso faz feliz a ele, que bom para ele. Por que eu tenho que me preocupar com isso? Então eu tenho que cuidar da minha constituição familiar, da minha convivência, dos meus laços de família, para que sejam mais elevados moralmente falando. E se eu puder, claro, ajudar o outro a encontrar esse caminho, o que eu faça, mas nunca com julgamento, nunca com uma visão preconceituosa, com uma visão que possa entender que só a minha está certa, que só eu tenho a verdade. Aí voltamos ao que nós falamos no início. Quem tem a verdade? Quem sabe o que é melhor para o outro? Cada um faça suas escolhas, constituam suas famílias da forma que acharem melhor. Se apoiem sempre e teremos famílias verdadeiramente felizes. Que Deus nos abençoe a todos, nossas famílias, para que encontremos esse caminho.